Muito bom dia para você, fiel torcedor bicolor que está ligado aqui na Papão TV Gingabet. Hoje a gente vai bater um papo com o lateral direito Brian, que está aqui na sala de imprensa do estádio Bamparacuruzu, para falar tudo sobre a preparação do Paysandu para o jogo contra o Avaí. O Papão joga neste sábado, às 19h30, no estádio da Ressacada, em partida válida pela 15ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O Brian, mas antes de falar do Avaí, eu queria começar falando da Ferroviária, do jogo passado. Você entrou no decorrer da partida, entrou no segundo tempo, o Paysandu perdia por 1-0 e você colaborou, né, com a virada, na sua participação, os outros jogadores que entraram no segundo tempo também e ajudaram a equipe a virar, né, o placar, um jogo difícil, muita chuva na cidade, e você que vinha de recuperação, né, de lesão depois de algum tempo, momento que você ficou no departamento médico. Fala pra gente como é que foi esse período afastado e como você se sentiu voltando, né, depois desse período de lesão. O seu Brian já está totalmente recuperado, sem dor, e a alegria, né, claro, de conseguir essa vitória de virada. Bom dia. Bom dia a todos, né? Um momento difícil, né? Fiquei aí um tempo parado por conta de um grau 1 na posterior, mas graças a Deus consegui recuperar, e com esse retorno e da forma da vitória que foi, né, a virada, jogo extremamente importante para nós. A gente precisava da vitória, jogando em casa com o apoio da nossa torcida, e da forma que foi essa virada foi essencial. A gente precisava disso e graças a Deus a gente conseguiu. Brian, bom dia. Dinho Menezes da Rádio Clube. Antes de tudo, eu quero saber de você o seguinte, desse novo método, né, de recuperação do departamento médico, da comissão técnica e também, claro, da preparação física. Agora o jogador só sai do departamento médico e da transição quando ele está 100%, e você passou por isso. O quanto isso é benéfico para a equipe e para o próprio jogador, Brian? Cara, então, o que acontece? No começo, um tempo atrás, a gente não tinha uma quantidade grande assim, de atletas no elenco. Então a necessidade era muito maior. Então acabava que a gente não conseguia recuperar 100%, né? Às vezes a gente ia ali no limite da recuperação e acabava com o esforço físico que a gente faz dentro de campo, por ser atleta de alto rendimento, acabava abrindo de novo. Aconteceu comigo, aconteceu com outros atletas também, pela necessidade. Hoje não, hoje a gente tem um elenco qualificado, um elenco grande, então a necessidade acaba que não é tão grande assim. Então faz com que o departamento médico ele consiga iniciar e concluir a transição da melhor forma possível. Então acho que isso é primordial, acho que para nós, para a nossa saúde. Então a gente volta 100%, volta bem. Então foi assim que eu voltei, né? E eu acredito que todos os atletas que estão passando por esse período vai demorar um pouco mais ali no departamento médico, mas também quando voltar vai ter a competição toda aí para desfrutar. Então acho que isso é benéfico para todo mundo. Além dessa pressão que você estava vivendo há 3 jogos atrás, o que era que estava sendo difícil colocar em prática naquele momento, Brian? Cara, quando o momento é ruim, Gil, as coisas acabam que não vai caminhando, né? Fica muito mais difícil quando a gente está em uma fase ruim fazer uma reviravolta assim, do que quando a gente está em uma fase boa, as coisas vão acontecendo naturalmente. Eu acho que naquela sequência que a gente pegou de muitos jogos também, jogos difíceis e jogos grandes, a gente acabou meio que se perdendo ali no trilho. Mas aí, graças a Deus, agora a gente já voltou a vencer, que é o que a gente precisava. E eu tenho certeza que a gente continuar assim, a gente vai galgar coisas boas aí, vai buscar coisas boas aí na Série B. Mas eu acredito que foi isso, cara. Eu acredito que a sequência de jogos que a gente teve acabou desgastando, o elenco curto, viagem no meio desses jogos. Era 2 dias para a gente jogar de novo, e jogo grande, não era final, semifinal, Copa do Brasil. Então eu acho que por conta disso acabou que a gente acabou com uma dificuldade ali, acabou que pegando uma fase ruim, mas graças a Deus agora as coisas estão melhorando. A gente tem feito bons jogos, a gente tem vencido, ganhamos dentro desses 3 jogos, a gente ganhou um clássico. Então continuar assim para que a gente venha buscar coisa grande aí na competição. Por que foi fácil se adequar ao esquema de jogo do Claudinei? Porque a gente vê um Paysandu agora concentrado, organizado
e sabendo o que faz, né? O Paysandu, ele não está correndo à toa, como se diz, né? Ele está correndo certo e faz essa intensidade da forma que o Claudinei queria que fizesse. O que foi fácil para vocês para assimilar logo esse sistema de jogo do Claudinei? Então, a chegada do Claudinei deu um ânimo novo assim para nós, né? Sem dúvida. O Luizinho, ele faz um muito bom trabalho do Luizinho. Eu acho que ele pegou uma sequência ruim aqui. Todo mundo tinha um carinho também por ele, mas chegou num momento que infelizmente tem que mudar, né? A gente não estava bem, não estava tendo bons jogos com ele e a diretoria, né, achou que deveria mudar. Enfim, o Claudinei chegou muito bem. Eu já tinha trabalhado com o Claudinei, tive uma passagem com ele lá na Chapecoense. Ele também fez um bom trabalho quando chegou lá. E quando ele chegou aqui, deu um ânimo novo. Graças a Deus, todo mundo conseguiu compreender a forma que ele quer que a gente jogue. Então, eu acho que a gente encaixou bem quando ele chegou, encaixou bem e a gente conseguiu fazer bons jogos. E eu acho que é o primordial, né? Todo mundo entendeu o que o treinador estava pedindo e a gente conseguia executar dentro de campo. E é o que aconteceu. Graças a Deus a gente conseguiu fazer grandes jogos e conseguir as vitórias. O maior sinal que a coisa está indo no rumo certo foi no jogo contra a equipe da Ferroviária. Que o Paysandu perdendo, no intervalo, a torcida aplaudiu. Acho que aquilo deu um fôlego maior para vocês, porque gramado pesado, muita chuva, o Paysandu saiu atrás no intervalo. Como foi que vocês receberam esse apoio do torcedor, Brian? Cara, a gente sempre fala, né, que o torcedor ele faz parte do time, né? Ele joga com a gente. Ainda mais aqui na Curuzu, que é um estádio mais próximo, então a gente sente a energia da torcida. Então você terminar o primeiro tempo da forma que foi e a gente ir pro vestiário e eles aplaudir a gente e na situação que a gente está, então a gente sente essa energia, cara. Foi fantástico. Então todo mundo pegou essa energia aí, todo mundo voltou pro segundo tempo muito mais focado, muito mais determinado para que a gente viesse buscar essa virada. Como você falou, né, um campo pesado, encharcado, e a gente conseguia a virada da forma que foi, na força, na vontade. A torcida sentiu isso e nos apoiou do começo ao fim. Bom dia para você, Brian. João Wanderlei, TV Liberal. Queria falar primeiro sobre a tua volta, né? Agora contra a Ferroviária. Você tinha sentido posterior da coxa. Teu último jogo acho que tinha sido contra o Criciúma, né? Como é que você se sentiu em primeiro lugar nessa volta e como é que foi entrar num jogo de tão alto risco, de tão tenso, né? Como foi contra a Ferroviária? Bom dia. Pois foi um jogo que a gente, como eu falei, precisava do resultado. Um jogo que a gente precisa de todos os resultados, agora a gente precisa ter um resultado positivo. Era um jogo que a gente estava perdendo, que a gente precisava do resultado positivo e, graças a Deus, todo mundo que entrou, a força do elenco demonstra, né? Porque a gente teve as modificações e, graças a Deus, a equipe cresceu. Então, ainda mais voltando de uma lesão também, né? Então, a gente conseguiu esse resultado. O que acontece? A gente precisava muito dessa vitória. Mas, como é que você se sentiu fisicamente? Já está zerado já? Fisicamente me senti bem, então, com certeza, eu estou bem. A gente fez todo o processo correto, né? Dessa vez, porque a gente não chegou a pular etapa. A gente fez do início ao fim o procedimento que teria que fazer, então eu me sinto bem, estou bem fisicamente, fiz a parte da preparação física também, concluí a parte da preparação física, então estou muito bem, estou me sentindo bem, tá sem dor também, então está tranquilo. Não existe vitória de 10 pontos, né, para sair da zona do rebaixamento. Eu sei que o torcedor está bastante ansioso, inclusive para poder, né, de fato sair dessa situação, porque muita gente falava que o Paysandu não tinha time, não tinha elenco para estar na posição que está, né? O calendário, infelizmente, acabou sendo até um pouco cruel com vocês. Mas contra o Avaí fora de casa, vocês vão buscar essa primeira vitória fora. Em primeiro lugar, é possível. E segundo, se vocês vencerem, vocês ficam muito perto. Vocês ficam a uma vitória ou um empate de saída na zona do rebaixamento. Como é que é
tá tão perto de levantar a cabeça na superfície e depois estar afogado na água? A gente precisa muito desse resultado, a gente está ansioso também para sair da zona de rebaixamento, mas a gente tem que ir com muito foco, assim, muita determinação, ver o que o professor vai falar ali para a gente executar da melhor forma possível. O Avaí, ele vive um grande momento, é o melhor ataque da Série B, então a gente tem que ter em mente isso e bastante concentrado para que a gente não venha a ser surpreendido, né? Lá está passando por um momento também em relação a frio, muito frio lá, então eles já estão mais adaptados em relação a isso, mas a gente tem que ir extremamente concentrado para que a gente venha buscar um grande resultado. Você perguntou se é possível, com certeza é possível, e a gente tem que buscar isso, né? Buscar esses 3 pontos. A gente está vendo essa sinergia entre torcida e jogadores em campo, principalmente aqui na Curuzu, mas tem um fenômeno. Desde o ano passado você acredito que já percebeu, nos jogos no Sul, principalmente no Paraná e em Santa Catarina, porque tem muito paraense, imigrante que vai para o sul do país, né, tentar buscar uma vida melhor. E de vez em quando agora tem uma oportunidade de ver o time de perto. Com certeza a torcida vai estar presente lá na ressacada também. No que esse torcedor que está lá em Santa Catarina agora, esse torcedor que, como eu disse, sai daqui de Belém para buscar uma vida melhor e ter uma oportunidade de ver o time do coração tão de perto, pode esperar de vocês? Muito foco, muita determinação, muita concentração, muita garra, muita vontade. Cara, eu acho que, sem dúvida, vocês viram nesses últimos jogos a força do elenco, a força da torcida, a torcida nos empurrando, a gente, todos os jogos no nosso mando de campo, jogando do lado da nossa torcida, e lá em Floripa eu não tenho dúvida que não vai ser diferente, porque a gente jogou lá no ano passado e lotou o estádio. A torcida era maior do Paysandu, inclusive. Então eu tenho certeza que vai ter torcedor nosso lá, como em todo lugar do Brasil, cara. A gente até comenta entre nós ali que todo lugar que a gente vai jogar tem torcedor do Paysandu. Então, lá em Floripa não vai ser diferente, a gente espera também um público grande aí para nos apoiar. Mas vocês sentem isso em campo? Porque normalmente, dependendo do estádio, né, a torcida visitante fica muito isolada e tudo mais. Lá na ressacada acredito que não. Fica ali na mesma zona da torcida do Avaí também. Vocês sentem quando a torcida começa a empurrar, começa a cantar de fato lá, principalmente nesses jogos fora de casa, porque como você disse, o Paysandu é o time que está no norte, mas que acaba levando torcida, principalmente nesses jogos no sul, né? Não, a gente sente demais, sente a torcida ali, a energia da torcida. Antes de entrar em campo ali, no aquecimento, já começam a nos apoiar, então a gente sente ali essa energia, e sem dúvida na ressacada a gente já viveu pelo menos eu já vivi esse momento lá, e como eu falei, lotou o estádio, então a gente acredita que vai estar cheio, assim, então sem dúvida a gente vai com força máxima aí para que a gente venha buscar um grande resultado. Tá certo, Brian, obrigado, bom jogo para você, para toda a equipe, que o Paysandu volte lá de Santa Catarina com um bom resultado na bagagem. Inscreva-se na Papum TV Gingabet, ative o sino das notificações e fique por dentro de tudo que acontece aqui no maior campeão da Amazônia. Um bom dia a todos.